Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Você que já é inscrito no nosso canal, está recebendo as notificações. Esperamos que você esteja gostando dos conteúdos, gostando no sentido de estar acompanhando e este conteúdo estar ajudando a sua fé, contribuindo para a elevação do seu nível de fé em Deus, através da sua palavra. Esse é o objetivo do nosso canal. Nós trazemos conteúdos aqui frequentemente com esse objetivo. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, nós indicamos que você se inscreva para que possa então receber as notificações que de conteúdos que nós postamos aqui. Se você nunca ouviu falar a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a mensagem é o que nós divulgamos aqui neste canal. Mensagem que Deus tem nos enviado, sabendo que Deus fala através de mensageiros, profetas, segundo Amós 3:7. E Deus prometeu que nos enviaria em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Deus prometeu que enviaria para os últimos dias um mensageiro que traria uma mensagem restauradora, uma mensagem que restauraria a nossa fé, a fé dos pais. Que pais? Pais apostólicos. Restauraria a fé, nossa fé, a mesma fé dos nossos pais apostólicos. Restaurar a fé dos pais apostólicos, é nos levar a uma compreensão do que de fato foi Atos 2. Como nós dissemos aqui recentemente no nosso canal, na nossa postagem anterior, muitas pessoas fazem de Atos 2, versos 38, 37, 38, um jargão. Chegam até a dizer, eu tenho 2,38. 38, talvez para quem é da nova geração, vamos dizer assim, talvez nem sabe o que é isso, né? Eu tenho 2,38, então eu estou armado, né? Usava-se muito essa fala e usa-se até hoje, né? Algumas pessoas ainda dizem nesse sentido, né? Eu tenho 2,38. 38, ele faz lembrar, né? A uma arma que a polícia usava. O 38 é um revólver. Só que esse 38 hoje já praticamente não se utiliza mais, né? O 38 hoje é um revólver, ele ainda é considerado um revólver ele é simples de se utilizar, né? O revólver calibre 38, ele é simples de se utilizar. Quem é especialista em arma, né? Diz ou dizia, não estou bem certo com relação a isso, mas algum tempo atrás se dizia que era uma das armas mais confiáveis que tinha, por isso que a polícia usava o revólver 38. Nem sei se ainda usa, pode ser que ainda usa, né? Mas hoje tem pistolas, tem outras armas, mas enfim, de outros calibres inclusive, né? Mas utilizava-se muito, vigias, utilizava-se muito esse 38, que é um revólver, né? Uma arma de fogo calibre 38. E utilizava-se esse revólver 38 exatamente por conta disso, né? Porque ele era confiável, ele era simples de manutenção, dificilmente você ficava na mão, ele não falhava, né? Embora é um conjunto, também depende do projétil, né? Depende popularmente se diz, depende da bala, né? Da bala que se coloca dentro dele, do projétil que se coloca dentro dele, e que também tem que ser de boa qualidade, porque senão a hora que ele for acionado ali o mecanismo para a explosão desse projétil, dessa bala, ela não vai sair de qualquer jeito, mas eu nunca ouvi falar que ele explodiu, como se diz, explodiu na cara, né?
Nunca ouvi falar que um revólver 38 tenha explodido e deixado ali, né, em maus lençóis a pessoa que estava usando essa arma, né, essa arma de fogo. Mas enfim, então por muito tempo algumas pessoas diziam, eu tenho 2,38, né, dizendo assim, não basta um 38, eu tenho 2,38. Eu ando armado, eu tenho 2,38. Relacionado a, eu tenho Atos 2,38. Você não sabe o que é Atos 2,38? Leia. Né? Se você não sabe, precisa conhecer. Atos 2,38, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi que Pedro disse lá em Atos 2 para aquela multidão que viu os discípulos cheios do Espírito Santo, falando em línguas estranhas no sentido de eles estavam falando na língua deles e as pessoas que estavam lá estavam entendendo na língua própria. Então isso é língua estranha. É um mover do Espírito. Não, língua estranha não é o que as pessoas confundem hoje, né? Que as igrejas confundem hoje, ensinam que a pessoa para ter o Espírito Santo tem que falar em língua estranha. Aí, com todo respeito, tá? A pessoa fica enrolando a língua. Falo isso com respeito mesmo, porque as pessoas são sinceras. As pessoas são ovelhas. E ovelha é sincera. E aí ela ouve do seu pastor, ouve do seu líder, seja ele na qualificação, porque hoje já não é mais pastor, né? Hoje tem um tanto de qualificação que começa com pastor, depois vai para bispo, depois vai para apóstolo, depois vai para profeta. Daqui a pouco vai ter semideus, se já não tem, né? Mistura coisa da Grécia, da mitologia grega, e aí daqui a pouco vai ter Deus, semideus. Ele é um pastor, mas ele é um pastor semideus, né? A pessoa tem que adorar ele, tem que prestar sacrifícios para ele, porque ele já virou um semideus. Não sei se isso já tem no meio evangélico, mas se não tem ainda, né? Daqui a pouco alguém vai ouvir isso aqui e vai pegar como ideia. Puxa vida, minha igreja não tem semideus, eu vou dar uma ideia lá para o meu pastor, porque ele já é apóstolo, ele já é profeta, ele já é, né? Não sei o que mais que eles utilizam aí, e agora, embora não está na Bíblia, né? Não está lá em Efésios capítulo 5, o quíntuplo de Efésios, não existe o quíntuplo de Efésios em semideus, mas pode ser que alguém tenha uma revelação divina e cria essa, né, divina que não é de Deus, e cria então esse novo cargo aí, essa nova... Mas enfim, então vamos voltar no ponto inicial. As pessoas são ovelhas, e a ovelha, ela abaixa a cabeça, é da natureza da ovelha. Quem não conhece a ovelha, procura conhecer a natureza da ovelha, do animal, ovelha. A ovelha abaixa a cabeça e aceita aquilo que o pastor determina. E essa é a natureza da ovelha. O cabrito não, a cabra não. Vai dar bobeira para você ver o que acontece com cabra. Eu já tive essa experiência e graças a Deus eu estava atento. Estava num local que tinha cabrito, que tinha cabra, cabrito, e estava queimando uns papéis num lugar aberto, num sítio. E aí eu vi um cabritinho, achei bonitinho, um macho, cabrito macho. E eu fiquei encantado com o cabrito. Comecei a agradar ele, passar a mão na cabeça. E ele quietinho ali, recebendo todo agrado, fazendo amizade comigo. Eu falei, que belezinha. Dizem que o cabrito é traiçoeiro, né? Que ele é bravo, ele é traiçoeiro. Que gracinha. Gracinha, irmãos e irmãs. A hora que ele achou que eu ia dar as costas para ele, e eu estava de frente com fogo, rasgando papéis, documentos, coisas que eu precisava rasgar e queimar, e jogando ali no pasto, no lugar reservado. Ele deu uma afastada de mim, recebendo agrado. Eu estava agradando ele. Em nenhum momento eu fiz algo que o desagradasse. Eu estava agradando, ele estava gostando. Estava quietinho, agradando, encostando a cabeça em mim, pedindo agrado, e eu, né, vamos dizer ali, inocente, agradando ele, sincero, agradando ele, dando carinho, atenção para aquele cabrito. Ele se afastou, abaixou a cabeça. Você sabe que a
testa dele aqui é um lugar muito forte, um tá de frente com o outro, cabeçada com o outro, né? Ele abaixou a cabeça, se afastou e veio para o meu lado. Se eu não saio de frente, da frente dele, ele ia me jogar por cima do fogo. Então, esse é o comportamento do cabrito. E não tem nada de errado com relação a ele. É a gente que tem que ficar atento com os cabritos. É a gente que tem que ficar atento com cabra, com cabrito. Porque esse tipo de animal é a natureza deles. Ninguém oferece mais do que tem. A pessoa oferece aquilo que ela tem por dentro. Se a pessoa tem amor por dentro, você vai ficar do lado dela, você vai sentir amor. Porque ela transmite amor. Se ela está fazendo algo de maneira sincera, com amor, até a correção dela é, de certa forma, gostosa. Gostosa no sentido de você percebe, tá doendo, mas é com amor. Tá doendo, mas está corrigindo com amor, para que eu cresça. Agora, se por dentro tem ódio, tem rancor, tem raiva, a correção não é com amor. É impossível o amor andar com o ódio. É impossível o amor andar com o rancor. É impossível o amor andar lado a lado com a raiva. Então, tudo que será feito com raiva, com ódio, com rancor. E Deus não está nisso. Tanto prova que isso nos leva ao princípio, a Gênesis. Quando nós olhamos aqui no capítulo 4, estou com a minha Bíblia aberta aqui, você pode ler e meditar sobre esse acontecimento. Vocês pensam, nós pensamos que Abel só teve amor quando ele foi ali oferecer o sacrifício? Não. Ele já tinha amor. Ele já tinha Deus dentro dele. E como ele já tinha Deus dentro dele, ele fez a escolha certa. Ele escolheu a escolha de Deus. Ele teve fé correta. Caim nunca teve amor dentro dele. Sempre teve ódio, sempre teve rancor, sempre teve raiva, sempre acreditou que a sua fé estava correta, mesmo estando errada. E isso fez com que ele trouxesse à tona aquilo que ele já tinha. Uma grande decepção quando o seu sacrifício não foi aceito, porque se ele tivesse Deus dentro dele, ele não teria oferecido o sacrifício errado. Ele teria oferecido um sacrifício que Deus ia aceitar. Então a escolha de Deus, ela foi muito antes de Abel e Caim nascer. Então, prezados irmãos, o que nós estamos trazendo aqui à tona é ovelhas. Ovelhas. Abram os olhos para o pastor que você está tendo, para o líder que você está tendo. Ele está te guiando para veredas tranquilas ou ele está te guiando para veredas turbulentas, para águas turbulentas? Abra os olhos. Tenha fé correta. A fé correta vai te levar ao posicionamento correto. Posicionamento correto que vai te levar à atitude correta. Atitude correta que vai te colocar na eternidade. Porque se você não tiver aquilo que precisa, o verdadeiro sinal, se não for pago o preço da sua passagem para viajar, para entrar no veículo que vai te levar à eternidade, você não vai entrar, você vai ficar de fora.
Isso é muito perigoso. Ficar de fora achando que vai entrar. Vai passar o tempo. Você vai se perder por não ter tomado a decisão correta. Então, por isso que nós dissemos lá atrás, muitas pessoas acham que o Evangelho de Cristo resume-se a 2,38, a ter 2,38, estar armado com 2,38. Foi por isso que nós começamos a falar a respeito do revólver, da arma. Não basta ter Atos 2,38 na sua vida, irmão, irmã. Não basta. Esse é o primeiro passo. Se você tiver armado com 2 revólver 38, mas se você não tiver uma mira correta, um alvo correto, você não vai se defender de qualquer jeito. Você sabe o que acontece? Acontece casos que já houve inúmeras vezes, não foi uma só vez, da pessoa estar com arma de fogo e apanhar com arma de fogo na cintura. Ele não teve a coragem de atirar. Ou atirou e não teve o alvo correto, perdeu o tiro, apanhou do adversário. Então, não basta andar com arma, expondo armas. Tem pessoas que têm essa mentalidade, me permita dizer com todo respeito, essa mentalidade idiota de andar armado, de andar expondo arma e acha que isso é segurança. Quando você menos espera, o adversário te pega pelas costas. O que mais tem no mundo hoje são cabritos, cabras, pessoas que chegam a você, pedem o seu agrado, deixa você criar confiança, quando você dá as costas elas viram e te mete a cabeça e te joga por cima do fogo. E aí a pessoa acha que porque ela tem 2,38 ela está segura. Sim, ter Atos 2,38 é segurança, quando você sabe usar. Nós já citamos Gênesis capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. E agora, então, nós vamos para o sermão, o sinal, parágrafo 10. E veja, não basta ter a arma e andar expondo a arma. Estou citando Atos 2,38. Você tem que conhecer, tem que ir além disso. Parece uma perseguição, está perseguindo o grupo tal, organização tal. Já falamos aqui recentemente, na última postagem nossa aqui. A confusão está tão grande, irmão, que se você direcionar o alvo para um grupo, você está perdendo milhares de outros, porque hoje está uma confusão que não dá mais para saber quem sabe identificar aquele está certo, aquele está errado. Não, perde tempo com isso não. Perde tempo com isso não, que isso é outra distração que o inimigo criou para que você fique focado em atacar um, enquanto tem outros sendo multiplicados. Não perca tempo atacando esse ou aquele. O inimigo não está aí nesse ou naquele. Ele está numa frente vasta. E ele está fazendo um arrastão. E está levando de monte, de milhares. Sabe quando passa o rodo e vem puxando tudo? É o que o inimigo está fazendo. Ele está puxando de rodo. E aí você fica atacando um, achando que aquele é o seu adversário, enquanto os adversários estão se ampliando. Para de perder tempo de ficar atacando esse ou aquele, foca no que é importante. É a simplicidade do Evangelho de Cristo, é cada um cuidar da sua própria alma, cuidar do seu próprio destino eterno, porque se você fica cuidando de um e cuidando do outro, o seu é que vai se perder. É duro, mas precisa ser dito. Sermão Sinal, parágrafo 10. O sangue, nesta noite, presta muito atenção nisso. Sangue, o sangue de Cristo, sabe aquele sangue que nós falamos, estou debaixo do sangue. E a gente acha que isso é complexo e que a gente precisa de uma formalidade, de tradição.
vejo que a mensagem que nos leva de volta à restauração, a fé verdadeira de Atos 2. Nós iniciamos falando a respeito disso. O Evangelho de Cristo é simples. Presta atenção no que a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, quando olhada de forma profunda, ela nos mostra. O sangue, nesta noite, o sangue de Cristo que nos lava, nos purifica de todo pecado, nos garante a vitória, nos dá a segurança de que nós podemos ter aquilo que nós precisamos para entrar na vida eterna. Continua acompanhando a programação, nossa programação. Nós vamos continuar nesse assunto por mais algum tempo, para que fique mais claro aquilo que nós tentamos mostrar aqui, através das nossas postagens. Nós vamos aprofundar mais, continua acompanhando. O sangue nesta noite é aplicado pela simples fé, não com algo sobrenatural. Eu tenho que receber uma tremedeira, eu tenho que me arrepiar, eu tenho que falar em misturar a língua, falar coisa que ninguém entende. Muitas pessoas falam que está falando a língua dos anjos. Irmão, nem anjo, nem... Me perdoe, mas nem o inimigo sabe o que a pessoa está falando. Nem ele. Não existe. O que a pessoa fala de enrolar a língua, como alguns enrolam a língua de forma intelectual e dizem que aquilo é o Espírito Santo e treme, e cai no chão e se bate e enrola a língua e fala coisas que ela não está ouvindo, e aí vem aquele discurso de que é a língua dos anjos. Não tem anjo nenhum que entende aquilo. Com todo respeito, estamos dizendo com amor. Não estão caçoando de ninguém. Como dissemos há pouco, as pessoas são ovelhas. Elas estão sendo enganadas. E esses líderes também foram ovelhas. Foram enganados. E se tornaram líderes tendo sido ovelhas enganadas. Ovelha enganada vai virar líder e aí vai ter uma revelação divina? Não, vai continuar líder enganado. Tudo começa na base. O líder já foi ovelha. Preste atenção nisso, o líder foi ovelha. Uma ovelha enganada gera líder enganado. Uma ovelha em sã consciência, com clareza da visão de Cristo, se ele vier a se tornar um líder, pode ser que não se torne, pode ser que ele vai continuar sendo ovelha até morrer, até entrar na eternidade, nunca vai ser líder, ele sempre vai ser ovelha. Mas se ele tinha clareza do Evangelho de Cristo, ele vai ser uma ovelha com clareza do Evangelho de Cristo. E se ele é uma ovelha tapada, que não enxerga, que aceita qualquer coisa, ele vai ser ovelha que aceita qualquer coisa. O que colocar na frente dele, ele vai comer. Sabe? Então, é preciso enxergar essas coisas. E aí as pessoas acham que porque virou líder, então ele sabe mais. Não, se ele sempre foi uma ovelha tapada, ele vai continuar como líder tapado. Deus te ajude a compreender. Então, não é com algo sobrenatural, está bem ao seu redor, em todos os lugares. Simplesmente como uma criança, estenda a mão e pegue. Aplique o sangue. O sopo é apenas uma fé simples, como a de uma criança para o crente. É apenas crer, só que tem que crer da forma correta. Crendo da forma correta, vai agir de forma correta. E agora, como é que eu posso crer de forma correta? A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias nos mostra como que é crer da forma correta. O problema é que as pessoas não procuram conhecer. Ouvem e simplesmente ouvem. Irmãos, irmãs, ouvir não é suficiente. Nós vamos ver isso. Continua acompanhando a programação. Há pessoas que acham que basta ouvir
Ah, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então tá certo. Óbvio que a palavra de Deus está certa, e a palavra de Deus diz isso mesmo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que só ouvir a palavra de Deus, só ter fé não é suficiente. Nós estamos vendo aqui que aplicar o sangue é através da fé. E é uma fé simples. Tá tudo certo. Ouvir a palavra de Deus vai te dar fé. Essa fé simples para aplicar o sangue. Mas a própria mensagem está nos dizendo para aplicar o sangue. Então não é só ter fé. Só tem fé e pronto. Tá tudo certo. Não. A fé vem pelo ouvir. É o primeiro passo. Você para e ouve. Ouve a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus, dar atenção, não é só ficar ouvindo. Dar atenção. Dar atenção à palavra de Deus, ouvir. Que Jesus disse, eles ouvem, mas não ouvem. Veem, mas não enxergam. Quer dizer, então não basta só ficar ouvindo. As multidões também ouviam, não entendia nada e ia embora tudo do mesmo jeito. Não, então tem que ouvir, mas ouvir com ouvido atento. Olhar com olhar atento, enxergando, tendo revelação. Então é ouvir para descer no coração. E aí aquele ouvir começa a movimentar a fé. Então tem que ser uma palavra que chega com o objetivo de atingir o coração. Então é uma mensagem pregada com o objetivo de movimentar a fé. E aí isso cria fé. Aí essa fé, que é uma fé simples, ou seja, não precisa criar nenhuma metodologia, nenhum procedimento, nada complicado, é uma fé simples, ela te ajuda a aplicar o sangue. Então é um processo. Nós vamos continuar falando sobre isso no decorrer da nossa programação. Então veja. Então não é algo fora do seu alcance, você não precisa ir muito longe para obtê-la. Esse sopo que cresce naquela região, ela cresce nas fendas dos muros, uma folhinha que formam de forma de diamante. Ele está falando aqui a respeito dos israelitas que deviam passar o sangue lá na porta, né, lá em Êxodo. O mensageiro está falando a respeito disso. E pode apanhá-lo em qualquer lugar, assim como a grama, as ervas daninhas estariam no campo aqui agora, só pegá-lo, aplicá-lo, colocá-lo na porta, ou seja, é algo simples. E é assim que a fé deve ser aplicada. Tome a fé, melhor dizendo, e aplique o sangue de Jesus Cristo pela fé na porta do coração. E isso iria separar e fazer diferença entre aqueles que estavam saindo do Egito e aqueles que iam ficar no Egito e perecer no Egito. Isso faz a diferença. Então, prezados irmãos, o que faz a diferença hoje não é você ter fé, mas é ter fé correta. É ter essa fé correta, essa clareza de entendimento, mas dado pelo Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo. E esse verdadeiro Espírito Santo te leva a compreender a palavra de Deus e leva a ter fé que te ajuda a aplicar o sangue. E esse aplicar o sangue, ele tem algo a mais. Ele não é só simplesmente crer que você está debaixo do sangue, tem algo nisso. E nós vamos tratar disso no decorrer da nossa programação. Acompanhe e que Deus que você seja abençoado por Deus para compreender. E agora vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta palavra, por mais esta programação. E agora, Pai, nós cremos que a Tua palavra é acompanhada de sinais, de maravilhas, e por isso, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão orando conosco e que têm uma necessidade e que estavam esperando esse momento para colocar isto em prova, Tua palavra em prova, nós unimos a nossa fé e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade. Esteja tudo agora derrubado debaixo dos pés de cada cristão, cada cristã, para que sejam abençoados, abençoadas
para que esta casa, este lar seja abençoado com alegria, com fartura, com prosperidade, com saúde, com fé, com paz. Todo mal seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui no nosso canal. Deus te guarde. Até breve.